Hello, guys! Great to see and hear again. Nesta aula, turma, nós vamos estudar verbo to be interrogative, simple present interrogative, occupations, short answers in the question words, ok? Verbo to be interrogative, então é o verbo ser estar na interrogativa. Simple present interrogative é o presente simples na interrogativa. Occupations são as profissões, short answers são as respostas curtas e as questions words são as palavras de perguntas. Então vamos pensar no verbo to be interrogativo. Digamos que você vai viajar, ou você conhece uma pessoa e você quer começar um diálogo com essa pessoa. Só que essa pessoa, ela só fala inglês. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é você se apresentar, né? Eu falaria, hello, my name is Deborah, I am Brazilian, and you, what's your name? Where are you from? Né? Essas seriam as primeiras perguntas que eu faria para identificar, para criar um diálogo, para começar a conversar com essa pessoa, né? Ter algum assunto para ter com ela. Então, as palavras, por exemplo, what e where são palavras que elas vêm antes do verbo to be numa pergunta, porque são palavras information questions. E o que quer dizer information questions? São palavras que elas precisam de uma resposta, né? De uma informação, não é só sim ou não, elas precisam de uma resposta coerente. A mesma coisa acontece com a palavra when, né? E how old. Então, where quer dizer onde, what, qual ou que, when quer dizer quando e how old quer dizer quantos anos. Agora você quer, digamos que você quer fazer perguntas que você pode responder sim ou não, você pode ter essa resposta. Então, por exemplo, você pode perguntar: Are you here on vacation? Isso quer dizer assim, você está aqui de férias? E a pessoa vai poder responder sim ou não. Então, se você perguntou, Are you here on vacation? A pessoa pode responder, Yes, I am, ou No, I'm not. Outra pergunta de sim ou não para alguém que você está acabando de conhecer, você pode perguntar: Is your hotel near here? E a pessoa pode responder: Yes, it is, ou No, it is not. Essa pergunta está falando: o seu hotel, né, onde você está hospedado, é perto daqui? E a pessoa está te respondendo se sim ou não. Lembre que it é para coisas ou objetos. Bom, essas são algumas perguntas para você revisar o verbo to be e para você treinar como fala o verbo to be na forma interrogativa. Então, a pergunta vem antes do verbo to be, ok? Agora, nós também podemos fazer perguntas sem ser com o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Nós podemos fazer na forma simple present, né? Simple present interrogative. O simple present interrogative, ele usa o verbo auxiliar do ou verbo auxiliar does. Para os pronomes, para os sujeitos, né? I, we, you e they, você vai usar o verbo auxiliar do para fazer pergunta. E para as pessoas he, she e it, você vai usar o verbo auxiliar does para fazer pergunta. Assim, como acontece no verbo to be,
na forma interrogativa, você também vai inverter, terá que inverter a posição do auxiliar do com o do pronome pessoal. Então vamos para alguns exemplos para vocês entenderem o que a teacher está falando. Por exemplo, do I speak? Do I speak? Do you speak? Do you speak? Does she or he speak? Does it speak? Do we speak? Do you speak? Do they speak? Does she go to school? Do we need to take a vacation? Does he play soccer? Do you guys want to drink a soda? Aí, por exemplo, você quer trabalhar a resposta curta. Você pode perguntar: Do you live in a house? Do you live in a house? Você pode responder yes ou no. A sua pergunta começou com do, então na sua resposta tem que ter o do. Por exemplo, se você for responder sim, você vai responder yes, I do. Se você for responder no, é no, I don't. Do you have brothers? Yes, I do. Ou no, I don't. Do you have pets? Yes, I do. Do you play sports? Yes, I do. Do you smoke? Você fuma? No, I don't. Do you like sushi and sashimi? Yes, I do. Or, no, I don't. Então, vamos entender a estrutura, como que ela funciona para você montar uma frase, a estrutura de uma pergunta. Você vai usar o do, o sujeito e mais o verbo. Quando você usa do, você usa o sujeito I, you, we e they. Ou então você vai usar o does. Does, sujeito e verbo. Então, com does você usa o he, o she e o it. E nessa estrutura que você usa do mais sujeito mais verbo ou does, sujeito e verbo, esse verbo é o verbo principal que nós falamos. E esse verbo principal, você não usa aquela partícula to, tá? Você não usa, porque ele está sendo conjugado pelo verbo auxiliar, do ou does. Bom, então, por exemplo, doesn't. Doesn't é quando nós falamos na negativa. E nós usamos he, she, it. A mesma coisa nós usamos o does, tá? Então, does he live in Brazil? Então, lembrando que a estrutura é does, mais o sujeito, mais o verbo, tá? E aí, para responder, vai depender do sujeito que você usar. Então, você pode ser yes, he does, yes, she does. Agora, se a resposta fosse negativa, você ia usar a mesma estrutura, does, que é mais o sujeito, mais o verbo, só que ia responder no, he doesn't, no, she doesn't, ou no, it doesn't. Então, turma, nós estudamos o Simple Present na interrogativa, a sua última forma, né? E eu vou dar algumas dicas para você fixar o Simple Present, o que você pode fazer para fixar melhor, tá bom? Olha, a primeira dica é fazer exercícios de Simple Present, né? Então, você tem que procurar por exercícios na internet ou em livros didáticos. Você tem que tentar fixar esse conteúdo, tá bom? Porque é sempre importante estudar e revisar o conteúdo ensinado, porque senão você não grava, tá? Não é só ver uma vez, tem que rever. Você pode também utilizar dos meios eletrônicos que nós temos hoje em dia, né? Então, você tem que procurar utilizar alguns aparelhos eletrônicos, né? Tem tablets, celulares, computadores. Aí você procura textos em inglês e você tenta identificar o tempo verbal daquele texto, tá? Aí assim você consegue evoluir no seu conhecimento.
Outra dica legal, principalmente para o estudo do inglês, é sempre ter um dicionário por perto, porque você aprende as suas novas palavras, né? Os verbetes, o que quer dizer aquela palavra. E também você pode tentar aprender assistindo TV, né? Hoje em dia, atualmente, as televisões possuem a opção de mudar o idioma, né? Assim como a disponibilidade para acrescentar legendas. E assim, tem alguns conteúdos que são ótimos para você aprender inglês. Por exemplo, comercial e desenho animado, porque os diálogos são curtos. Então, é fácil de você entender um diálogo em inglês curto. E você também pode tentar treinar vendo filmes ou séries, tá? Seja com legendas ou sem legendas, porque assistir a filmes que estejam no idioma são bons para estudar o Simple Present. Afinal, assim, o áudio e a legenda no idioma estudado influenciam, né, no seu rendimento e vai aumentando as chances de se familiarizar com o conteúdo estudado.